Olá, tchutchucos, tchutchucas, tudo bom? Professor Augusto falando, trazendo aqui então a continuação dos nossos estudos sobre Brasil e Império, no caso, Segundo Reinado. E na aula de hoje eu vou terminar o que eu comecei na live da semana passada, que é a política externa, tá? Então, minha grande missão aqui é trabalhar a Guerra do Paraguai. Então, por favor, abram lá na página 79 e venham comigo. Tchutchucos, tchutchucas, trabalhar esse assunto de Guerra do Paraguai é talvez trabalhar um dos assuntos mais controversos da história do Brasil e mais controversos da história do Brasil segundo reinado. Mas antes de eu começar essa guerra, eu vou retomar o que foi feito na aula anterior. Vamos lá? O que eu trabalhei na aula anterior, além, lógico, de terminar a questão econômica, abordando o que foi o surto industrial, foi, sobretudo, fazer uma grande apresentação da política externa brasileira desse segundo reinado. No tópico 1, eu trabalhei a questão Christie e mostrei para vocês o que levou ao rompimento diplomático entre Brasil e Inglaterra. E em seguida, ainda dentro dessa questão Christie, eu mostrei para vocês como é que as relações diplomáticas foram retomadas. E eu disse, ó, as relações diplomáticas foram retomadas já no começo da Guerra do Paraguai. Tá legal? Aí no tópico 2, política externa, eu trabalhei com vocês as chamadas questões platinas e contei ali o quanto o Brasil realmente tinha uma política externa nesse momento bastante agressiva. Por quê? Porque quando se fala das questões platinas, fala-se das invasões brasileiras ao Uruguai e Argentina. Lembrando, o que estava em jogo para que o Brasil adotasse essa agressividade quanto à política externa era não só a hegemonia política na América do Sul, principalmente nessa região do Cone Sul, né? Mas principalmente a livre navegação da bacia do Rio Prata, digamos assim, o controle que o Brasil queria exercer nessa livre navegação. E aí por isso eu disse, ó, o Brasil foi tão intransigente que em 1864, quando o Uruguai foi invadido pela segunda vez para que o presidente Atanásio Aguirre fosse retirado do poder, o Paraguai reagiu. Até porque havia nesse momento uma aliança Uruguai/Paraguai. E a gente até disse, ó, pode começar a compreender que a Guerra do Paraguai ela tem os seus indícios já aqui nessa segunda invasão feita em 64 ao Uruguai. Então é interessante porque quando a gente olha para a política externa, a gente identifica sim, como foi dito, o Brasil imperialista, a gente identifica sim o grande problema do Brasil, que era tentar fazer o controle da bacia do Rio Prata, e sobretudo, a gente vai começando a entender que quando se fala da Guerra do Paraguai, não se fala de uma guerra em que o Paraguai só era culpado. Não se fala também de um conflito em que a Inglaterra maquiavélica foi a grande responsável, mas também a gente tem que destacar o tanto que o Brasil tem relação com essa guerra do Paraguai por conta da sua política imperialista na região da América do Sul e região platina, tá? Então esse assunto que eu vou trabalhar é um assunto super controverso. Até hoje existem muitas explicações sobre o que foi a Guerra do Paraguai, quem teria começado, quais as motivações que levaram a Inglaterra a fazer o apoio à Tríplice Aliança. Então eu vou fazer de tudo para apresentar dentro de uma única aula essas diversas visões sobre a Guerra do Paraguai e ao mesmo tempo chegar num ponto comum que são as consequências, tá? Ali de certa maneira a gente consegue identificar que independente das posições historiográficas ou dos pontos de vista relacionados à Guerra do Paraguai, todos são unânimes quando se falam das consequências, quando se aborda que o Brasil ele teve problemas relacionados ao exército e também à economia, e lógico, quando se fala do que aconteceu em relação ao Paraguai, tá bom? Então vamos lá, Guerra do Paraguai, considerada até hoje a mais violenta guerra da América do Sul. Beleza? Então, como eu disse na página 79, bora lá. Para a gente começar a entender esse conflito tão controverso, tchutchucos, conflito esse que, segundo alguns, começou em 1864, quando tivemos o aprisionamento de um navio brasileiro chamado Marquês de Olinda, e se encerrou em 1870, praticamente com a morte do Solano Lopes e a rendição paraguaia, eu trouxe aqui
os 3 nomes que esse conflito recebe de acordo com os países. E vocês vão reparar que de acordo com o nome, você tem um indicativo de quem é o culpado. Tá legal? Então o nome que está aqui, o nome clássico, Guerra do Paraguai, é o nome que o conflito recebe aqui no Brasil. E é interessante porque pela análise do nome, você já identifica que pela historiografia tradicional brasileira, o grande culpado do conflito foi o Paraguai. O Paraguai com pretensões megalomaníacas, né? A gente vai ver daqui a pouco que tem toda a relação com o grande interesse do Solano Lopes, que é de criar um grande Paraguai. E para isso ocupar territórios do Brasil, legal? E até mesmo alguns territórios da Argentina e do Uruguai. Boa, boa? Agora, olha para esse segundo nome aqui, tchutchucos. O segundo nome que o conflito recebeu, Grande Guerra, é o nome adotado no Paraguai. E o nome completo é Grande Guerra Patriótica, fazendo até uma alusão à Grande Guerra Patriótica Russa no período napoleônico. E pelo nome, o que vocês identificam? Que o paraguaio entende que o conflito ele foi de defesa, tá? Era o Paraguai se defendendo contra as agressões da Tríplice Aliança e, sobretudo, tentando fazer valer o seu autonomismo econômico e político em relação à Inglaterra. Tá legal? E o último nome, tchutchucos, um dos nomes mais curiosos, é Guerra da Tríplice Aliança. É o nome que o conflito recebe no Uruguai e na Argentina. E legal por quê? Porque denota que, quando se fala Guerra da Tríplice Aliança, fala-se de uma guerra também de defesa. Mas como? Era a defesa da integridade territorial e, ao mesmo tempo, da harmonia política entre os países da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Então esse nome sugere que quem é o responsável pelo conflito na visão argentina e uruguaia é o Paraguai. Também relacionado com o que eu comentei lá quando eu falei do nome Guerra do Paraguai na historiografia brasileira, de que o Paraguai ele era uma nação agressiva, expansionista, megalomaníaca, tá? Então a gente olha para os 3 nomes e já começa a identificar o quanto esse assunto é controverso. Por quê? Porque aqui está em jogo basicamente quem é o responsável pelo conflito. Mas quer uma dica? A grande dica para vocês entenderem sobre conflitos, e aqui no caso Guerra do Paraguai, é sempre olharem para os antecedentes, tá? Porque olhando para os antecedentes, a gente já vai começando a identificar os passos que levaram ao conflito. E eu trouxe aqui. Dá uma olhada. Tchutchucos, quando se fala dos antecedentes da Guerra do Paraguai, antes de eu discutir Brasil e Paraguai propriamente dito, eu tenho que falar, retomando aquele assunto das questões platinas, dos antecedentes no Uruguai e na Argentina, tá? Então vamos começar assim, ó. O Uruguai, antecedente imediato, é que em 1864, depois da segunda invasão do Brasil a esse país, nós temos a colocação dos colorados no poder. Aí lembra lá, os colorados eram aqueles que eram simpáticos ao Brasil e eram refratários à unificação com a Argentina. Então, nesse momento, a gente tem uma república uruguaia praticamente pacificada, mas, sobretudo, um Uruguai que é totalmente alinhado com os interesses brasileiros. Tá bom? Argentina, vamos lembrar rapidão. Tchutchucos, a Argentina nesse momento era comandado pelo mesmo partido que basicamente havia sido colocado no poder em 1852 por conta da invasão brasileira contra o presidente Rosas. É o partido chamado Partido do Interior. Lembra comigo, é um partido que não se interessa pela unificação com o Uruguai e, sobretudo, era um partido que mantinha boas relações políticas com o Brasil. Então a República Argentina nesse momento, 1864, era uma república pacífica e um país que teoricamente estava alinhado aos interesses do Brasil e harmônicos quando se fala de relações políticas entre os países da Tríplice Fronteira. Tá bom? Agora, o Paraguai, tchutchucos, que é o que nos interessa, como é que ele estava nesse antecedente imediato à Guerra do Paraguai? Tchutchucos, para cair de costas, tanto a historiografia tradicional como a historiografia mais moderna identifica que o país estava em certo desenvolvimento, tá?
Lógico, cada um dos pontos de vista dentro desta historiografia que eu comentei diz que ou o país era muito avançado ou o país estava em desenvolvimento. Mas no fundo, a gente sabe que o Paraguai estava em certo desenvolvimento. Por quê? Porque já havia consolidado a sua indústria nacional, e uma indústria nacional voltada também para algumas exportações. E quais eram o que nós chamamos de menina dos olhos da indústria paraguaia nesse momento? A siderurgia, a produção bélica, nós temos também a produção têxtil, tá? Mas a gente não pode apontar que essa indústria era uma indústria de grande qualidade. A gente tem que sim fazer uma referência de uma indústria que, na contramão dos demais sistemas econômicos da região platina, era um pouco mais autônoma, tá bom? Outra, nós temos uma alusão de um Paraguai nessa época com uma boa malha ferroviária. É questionável, mas o que se sabe é que o Paraguai tinha sim estabelecido uma certa malha ferroviária, não era comparável ao Brasil, mas de certa maneira estava se despontando como uma nação progressista, tá ok? Só que atenção, era uma ferrovia que não tinha ligação com a Inglaterra, ela tinha muito mais ligação com a economia francesa, inclusive rolava até certos investimentos franceses aqui no Paraguai, tudo bem? Outro ponto desse certo desenvolvimento, o que eu vou pedir para vocês circularem, o militarismo, a produção bélica, mas agora nesse momento todo o incentivo do governo à consolidação das forças armadas, marinha e exército, tá? O que se sabe, tchutchucos, é que o Paraguai, às vésperas da Guerra do Paraguai, era a nação mais militarizada aqui da América do Sul. E tudo isso, com toda certeza, com pretensões territoriais. Mas era um certo desenvolvimento, por quê? Porque as forças armadas paraguaias eram, de sombra, há muito tempo, a melhor força armada que existia aqui na América do Sul. Tá legal? E por último, pessoal, o nacionalismo bastante exacerbado dentro desse certo desenvolvimento paraguaio, fazendo uso de acabar com os latifúndios, criando as chamadas fazendas nacionais, fazendas essas que, entre aspas, faziam uma menção à reforma agrária, tá? Em que todos trabalhavam em terras que pertenciam ao governo, não podiam vendê-las, mas de certa maneira tinham que fazer o pagamento para o governo mediante o que produziam. Mas temos aqui também o nacionalismo muito ligado à agricultura, e agricultura essa que servia para exportação. A erva mate era o maior exemplo desse nacionalismo que o paraguaio tanto fazia valer dentro da agricultura. Nós tínhamos o nacionalismo econômico, que não se abria às interferências do capital inglês, que fazia questão também de tentar criar uma economia autônoma quando se falava de indústria, tá bom? E finalmente, um nacionalismo que a historiografia mais tradicional aponta de que tentava se combater o analfabetismo. Então havia um sistema educacional que era de longo aspecto, tá? Em que todos os paraguaios pudessem participar, estudando pelo menos para ter a instrução básica, ok? Então isso é o certo desenvolvimento paraguaio. Um Paraguai industrial, um Paraguai ferroviário, um Paraguai, não se esqueçam, militarista, e um Paraguai nacionalista quando se fala de agricultura e quando se fala também, lógico, da educação. Tá ok? Só que olha só, o Paraguai nessa época, tchutchucos, era uma república ditatorial. Era comandado pelo Solano Lopes, que foi filho do Carlos Lopes, já, de certa maneira, evidenciando uma família que estava no poder desde 1840. Só que essa família, a família Lopes, que estava no poder há tanto tempo, era a família responsável por esse certo desenvolvimento, tá bom? Então esse é um Paraguai. É o Paraguai antecedente à Guerra do Paraguai e um Paraguai que estava em franco crescimento. Tudo bem? Agora, olha só o Brasil, tchutchucos. O Brasil, nesse exato momento do antecedente imediato à guerra, era uma nação imperialista, tchutchucos. Uma nação, lembra lá, que economicamente falando era primário exportador, não tem muita diferença em relação ao Paraguai, só que quando se fala da questão de modernização industrial, o Brasil ele estava parecido com o Paraguai, mas ainda muito ligado a que a indústria era uma atividade secundária, tá? Então o Brasil
Ele não tinha tanta variação industrial? Não, mas era um pouquinho melhor sim do que o Paraguai. O Brasil tinha uma certa malha ferroviária, só que o detalhe é que a malha ferroviária brasileira era para atender aos negócios dos cafeicultores. Nós não tínhamos um militarismo, até porque antes da guerra nós temos a Guarda Nacional como sendo o grande pressuposto da defesa brasileira e um nacionalismo muito mal explorado. Tanto é, tio-tiocos, que eu sempre falo para vocês que o Brasil, nesse momento, era um Brasil elitista. Era um Brasil que fazia valer, sim, os interesses da elite naquele momento. Tá ok? Mas esse imperialismo é um imperialismo que chama bastante atenção. Vocês viram lá na aula passada, vocês viram que o Brasil ele fez questão de se intrometer em assuntos políticos do Uruguai e da Argentina, a tal ponto de praticar as invasões. Lembra lá, o Uruguai foi invadido em duas ocasiões. Na primeira ocasião, em 1850, para retirar o Partido Blanco, que era contra o Brasil, e colocar o Partido Colorado. E a segunda, comentei agora há pouco, em 1864, com o mesmo intuito de retirar o Partido Blanco e colocar o Partido Colorado. Agora, quanto à Argentina, a invasão foi feita em 1852. Para quê? Para retirar o presidente Rosas, que representava o partido de Buenos Aires, e colocar o comandante das tropas argentinas, que era ligado ao partido do interior, partido associado ao Brasil. Então a gente repara que essas intervenções do Brasil nas demais nações, que são Uruguai e Argentina, eram pretensões políticas. Era uma tentativa brasileira de fazer valer os seus interesses nessa região, que era uma região muito importante para a economia. Entenderam? Só que vem cá. Tio Cos, dentro desse contexto todo do imperialismo, Brasil praticando essas intervenções militares na Argentina e no Uruguai, olha que coisa interessante. Entre 63 e 65 não houve o apoio da diplomacia inglesa. Curioso, né? Então, na última invasão brasileira, feita no Uruguai em 64, a nação inglesa não era apoiadora do Brasil. Mas se vocês pegarem as antigas intervenções, a primeira feita lá no Uruguai em 50 e a segunda feita na Argentina em 52, você tem sim por detrás uma diplomacia inglesa muito interessada em favorecer o Brasil. E aí, por isso, eu sempre digo que a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e o Brasil eram nações que estavam sempre na mira inglesa. Entenderam? Agora, politicamente falando, o que o Brasil era para a gente relembrar? Era uma monarquia parlamentar, uma monarquia comandada pelos dois partidos ligados à elite, o liberal e o conservador. E o grande nome é o Pedro II, tchutchucos, que no fundo, era uma peça central nessa monarquia, mas usava o poder moderador mais para criar o equilíbrio político. Entenderam? Então reparem, o Brasil, tchutchucos, a lição que a gente tira politicamente falando, era o único país monárquico dessa região. E o único país, teoricamente, com uma certa harmonia interna. Mas nem por isso eu posso falar que era uma nação menos agressiva quando se fala de política externa. Não, o Brasil era uma nação imperialista. Tá legal? Então, olhando para esses antecedentes, tchutchucos, eu chego aqui a um ponto importante para vocês, principalmente tomarem cuidado nas provas da Federal e da famosíssima GD, quando se fala de historiografia. Tchutchucos, dentro da historiografia brasileira, até mais ou menos o começo do século XXI, o grande nome quando se falava da Guerra do Paraguai era José Chiavenato. Ele é o autor de um livro chamado Genocídio Americano, a Guerra do Paraguai. E nesse livro ele apontava para a ideia de que o Paraguai era uma nação em desenvolvimento, mas não certo desenvolvimento, era em desenvolvimento. Tanto é que ele afirma que o Paraguai era uma nação diferente, era uma nação progressista e uma nação com bastante brilho econômico, educacional e político. E por isso ele teria sido invadido pelo Brasil e os demais países da Tríplice Aliança a mando da Inglaterra, numa tentativa inglesa de coibir esse crescimento paraguaio, esse crescimento que pudesse servir de exemplo para os demais países da América do Sul e, sobretudo, um Paraguai que, virando potência, poderia atrapalhar os interesses econômicos do Império Inglês aqui, tá? Então, a historiografia tradicional
ela tem no Tiavenato, ou José Tiavenato, ou Chiavenato, o grande nome que aponta que o Paraguai é aquele que foi a nação agredida, tá? A nação que, de certa maneira, estava tentando demonstrar que, pelo fato de estar crescendo, era o fato dela ser coibida e invadida, tá bom? Só que, tchutchucos, a partir do século XXI, um segundo nome importante dentro da historiografia sobre a Guerra do Paraguai começou a despontar. É o nosso famoso Doratioto, pessoal. E o Doratioto, ele é interessante, por quê? Porque num livro chamado A Maldita Guerra, ele demonstrou um outro lado da Guerra do Paraguai. Ele demonstrou que o Paraguai, sim, estava em certo desenvolvimento, não era essa potência toda como o Chiavenato mencionava, e era uma nação agressiva. Tinha muito interesse pelo expansionismo através da sua ideia de nacionalismo e militarismo em obter terras para poder fazer a sua saída para o mar. Daqui a pouco eu vou mostrar um mapa para vocês. É notório que sim, o Paraguai não tinha saída para o mar, para o Oceano Atlântico. E isso, de certa maneira, era um empecilho para o seu desenvolvimento. Mas o que o Doratioto diz? O Doratioto diz nesse livro que o Paraguai foi agressivo, ele foi muito assintoso e pelo fato de praticar essa política externa muito diferente e deslocada para aquele contexto, acabou sendo invadido. Mas ele comenta que a nação inglesa não tinha interesse no conflito. Ela não via com bons olhos uma guerra nesse momento e, ao mesmo tempo, não se interessava em coibir um Paraguai porque o Paraguai não era um grande problema para ela, tá? Então a gente tem que tomar cuidado porque mesmo na Federal e na GD, esses dois nomes eles ainda são muito comentados, tá? Tendo em vista que o segundo, que é o Doratioto, é mais relevante, porque ele traz um ar fresco sobre a Guerra do Paraguai, demonstrando que o Paraguai foi a nação agressiva e os demais países foram aqueles que se defenderam ou defenderam interesses próprios, tá bom? Mas aqui, o que eu tenho para dizer para vocês? O intuito da minha aula é demonstrar que as duas vertentes, as vertentes do Chiavenato e do Doratioto, são muito relevantes, tá? E eu peço para vocês tomarem cuidado em provas, por quê? Porque as provas, não da nossa região, mas do restante do Brasil, usam ainda a visão do Chiavenato. Tchutchucos, e na visão do Chiavenato, a gente sempre vai perceber um Paraguai agredido, porque era um Paraguai que estava em desenvolvimento. Era uma nação que praticamente estava adquirindo o rol de potência industrial e relevante na economia da América do Sul. Tá bom? Tchutchucos, olha só as principais causas do conflito. É aqui que eu vou colocar todas essas vertentes historiográficas dentro de um mesmo pacote, tá? Então, primeira grande causa da Guerra do Paraguai que a gente pode identificar, analisando lá tanto a historiografia Chiavenato e Doratioto e os antecedentes, é a política expansionista paraguaia. O que é notório, tchutchucos, é que nesse momento o Paraguai comandado pelo Solano Lopes era um Paraguai que tinha uma carência muito grande de escoar e comprar. Escoar a sua produção, a produção agrária, como a erva mate, joia, e receber não só produtos que viessem da França, mas de outros mercados que o Paraguai mantinha relação. E, tchutchucos, era importante que para isso houvesse a ligação com o Oceano Atlântico, e o Paraguai não tinha. Dá uma olhada aqui nesse mapa e observe o quanto o Paraguai a gente costuma chamar que era uma nação chamada de nação, olha lá, tampão, ou uma nação isolada. Olha lá, era um país quase que encravejado aqui na região da Tríplice Fronteira e não tendo saída para o Oceano Atlântico dependia demais da navegação da região platina. Dependia, por exemplo, da navegação no rio Paraná, e esse rio Paraná, vocês estão vendo aqui, ele corta a Argentina. Dependia, se não do rio Paraná, do rio Uruguai. E para isso também precisava utilizar um rio que cortava Brasil e Argentina, que é o rio Uruguai, mas que, sobretudo, era desejoso de ter territórios que pudessem facilitar esse escoamento. Então, na visão do Solano Lopes, essa ideia de ser uma nação com saída para o Oceano Atlântico era, na verdade, o Grande Paraguai. Ou seja, dominar territórios que pertencessem ao Brasil e à Argentina para obter essa saída.
Tá ok? Tchutchuco, segunda causa da Guerra do Paraguai, Inglaterra, que nesse momento viu o Paraguai com maus olhos, dizia que o Paraguai era um mau exemplo. Por quê? Por conta não só do seu nacionalismo, um nacionalismo ligado também àquele crescimento educacional, à agricultura que servisse para a exportação, mas sobretudo ao desenvolvimento autônomo. Desenvolvimento autônomo esse, tchutchucos, que na visão inglesa era muito nociva, por quê? Porque quando se fala da autonomia paraguaia, fala-se do fechamento do Paraguai aos negócios ingleses e, ao mesmo tempo, a abordagem paraguaia em cima de incentivo à produção bélica. A Inglaterra achava que, se isso se tornasse um exemplo aqui na América do Sul, ela perderia alguns mercados e perderia também um certo equilíbrio na região por conta de conflitos que pudessem estourar. Mas é até interessante porque a gente percebe que, mesmo em conflitos, a Inglaterra ganha. Ela ganha como? Com empréstimos, com arrendamentos e, lógico, com a venda de material bélico. Mas a gente tem que identificar isso aqui como sendo uma causa, porque a Inglaterra sempre fez de tudo para coibir essa ideia de que o Paraguai pudesse ser uma nação autônoma e pudesse servir de exemplo para os demais. Tá bom? Agora, olha só. Temos também como principal causa o Brasil imperialista, como vocês já viram, e o Brasil super desejoso em controlar, e quando eu falo controlar, lembrem-se, tem a ver com a livre navegação, a região da Bacia do Rio Prata. E é notória porque essa pretensão brasileira, ela se colocou em prática nas invasões feitas na Argentina e no Uruguai, e também o quanto o Brasil achava interessante que essa região ela fosse internacionalizada, que houvesse o uso comum dos rios que abastecem a bacia do Rio Prata. Tá legal? Então, observando essas principais causas, a gente identifica, já distribuindo aí os elementos, que a Guerra do Paraguai ela foi sim culpa do Paraguai, por conta dessa pretensão do Solano Lopes do Grande Paraguai, e para isso tinha que se invadir territórios. Nós temos uma culpa inglesa, uma Inglaterra que não aceita o Paraguai se desenvolvendo da forma como estava se desenvolvendo, e também, muito importante, a culpa brasileira. O Brasil imperialista, com a sua prática de intervenções, e o Brasil também desejoso internacionalizar essa região. Ok? E aí vem as principais ideias que a gente tem que colocar em prática. A Guerra do Paraguai, ela não pode ser vista como sendo responsabilidade só de um país. A responsabilidade era de praticamente todos envolvidos no conflito. Boa, boa? Vamos olhar os estopins? No caso, o estopim mais importante? Então vem cá. A data, tchutchucos, é 1864. Nessa data de 1864, o Brasil tinha invadido o Uruguai para derrubar o Atanásio Aguirre, só que quando ele fez essa intervenção e derrubou o Atanásio Aguirre, ele não se deu conta de que o Uruguai era parceiro do Paraguai. O Solano Lopes e o Aguirre tinham um acordo mútuo, que seria o acordo de proteção. O acordo, olha que interessante, de estabelecimento de apoio. Galera, o que aconteceu é que, logo depois da queda do Aguirre no Uruguai, um navio brasileiro chamado Marquês de Olinda, que estava subindo ali o rio Paraguai, foi aprisionado pela Marinha Paraguaia. E dentro desse navio, além do governador do Mato Grosso, existia também gêneros para abastecimento do território mato-grossense. O que é importante lembrar é que o navio foi aprisionado em águas paraguaias, mas era um navio pacífico, pessoal. E uma coisa muito interessante, quem estava lá, que era o governador do Mato Grosso, era também amigo pessoal de Dom Pedro II. Então a gente considera esse como o grande estopim para a Guerra do Paraguai. Por quê? Porque em 1864 o governo brasileiro recebeu a notícia do aprisionamento do Marquês de Olinda e começou a estudar a intervenção na região. Intervenção essa que vai gerar a Guerra do Paraguai, que acontece só no ano seguinte, em 1865. Tá legal? Só que eu não posso colocar isso somente como o único estopim. Tem um segundo, tchutchucos, que é o que eu vou pedir para vocês circularem e vai demonstrar o quanto o Paraguai era o que mais estava sendo responsabilizado pelo conflito. Logo em seguida ao aprisionamento do navio brasileiro, tropas paraguaias fizeram a invasão ao Brasil em dois locais, em Mato Grosso, ali na região de Dourados, depois subindo até Corumbá, e no segundo local, que é o sul do Rio Grande do Sul. Qual que era a jogada?
A jogada de imediato era a colocação da declaração de guerra do Paraguai contra o Brasil e já tentando fazer o uso da expansão territorial. Aí muita gente pergunta, prof, mas por que ele não invadiu só o Rio Grande do Sul e optou por invadir também o Mato Grosso? É porque o Paraguai achava que dividindo as forças do Brasil, ele receberia o logro do sucesso mais rápido, tá? E ao mesmo tempo ele estava confundindo as tropas brasileiras para demonstrar que o ataque estava sendo feito em dois locais, mas não demonstrando qual era o objetivo original. Entenderam? Tchutchucos, o detalhe é que na invasão do Rio Grande do Sul, o Solano Lopes ele tinha pedido permissão para o governo argentino para atravessar o território de Entre Rios e chegar até o Rio Grande do Sul. Vou mostrar aqui no mapa para ter sentido para vocês. Olha lá. O Paraguai ele precisava passar por essa região aqui, galera. É a grande região chamada de Entre Rios, tá? Porque ele passava por aqui para chegar até o Rio Grande do Sul, o sul do Rio Grande do Sul. Só que quando ele pediu permissão para a Argentina, ele pediu permissão para uma Argentina que era comandada por quem? Era comandado pelo grupo do interior ligado ao Brasil, e esse grupo negou a travessia. Então, para que esta travessia fosse feita e que o exército paraguaio pudesse chegar até o Rio Grande do Sul, houve a declaração de guerra imediata à Argentina. Então é um segundo estopim, por quê? Porque não bastasse o Paraguai ter invadido dois territórios brasileiros, ele de imediato já declarou guerra à Argentina para conseguir fazer essa travessia do território de Entre Rios e chegar até o sul do Rio Grande do Sul. Então a gente observa que entre 64 e 65, esses dois estopins deram o início a esse conflito, que é o grande conflito da Guerra do Paraguai. E quem foram os envolvidos? Vem cá. Tchutchucos, os primeiros envolvidos que a gente tem que mencionar é prático para vocês guardarem o quanto a Guerra do Paraguai ela foi uma guerra realmente bastante avassaladora, porque envolveu as nações da região platina, a Tríplice Aliança, contando com quem? Com o Brasil, agredido duplamente, não só pelo aprisionamento do Marquês de Olinda, mas pelas invasões ao Mato Grosso e ao Rio Grande do Sul. A Argentina, invadida, inclusive recebeu a intimação de conflito por parte do governo paraguaio, e o Uruguai. O Uruguai entra, pessoal, porque num esforço conjunto, lembrem-se, ele era comandado pelo Partido Colorado e ao mesmo tempo ele estava fazendo parte também dessas relações das nações da Tríplice Aliança para coibir esse expansionismo agressivo por parte do Paraguai. Tchutchucos, só que a gente nunca pode esquecer de colocar aqui como detalhe que a Tríplice Aliança recebeu apoio da Inglaterra, tá? Apoio logístico, apoio econômico e apoio bélico. E dentre as nações da Tríplice Aliança que mais receberam apoio da Inglaterra, o destaque fica por conta do Brasil. Brasil que tinha acabado de reestabelecer as relações diplomáticas com a Inglaterra, e Brasil também que sempre foi aquele parceiro dos negócios britânicos. Tá joia? E aqui o bacana é destacar que o exército brasileiro, dentro dessa Tríplice Aliança, ele ainda estava engatinhando. Tchutchucos, é uma coisa interessante, por quê? Porque quem era verdadeiramente o grosso do exército nesse momento, na luta do Brasil contra o Paraguai, era a Guarda Nacional. A gente até destacou bastante a Guarda Nacional quando foi comentado lá o período do regencial, né? O período da regência, e principalmente os chamados voluntários da pátria. Quem eram os voluntários da pátria? Os voluntários da pátria eram aqueles que eram convocados obrigatoriamente para o exército brasileiro, e de voluntários não tinham nada, né? E grande parte desses convocados obrigatórios eram negros, eram escravos, eram pobres. E aí a gente vai perceber um exército misto e, sobretudo, um exército negro que luta ali na região do Paraguai, mas de certa maneira representando o Brasil, que não era nada democrático nesse momento. Tá joia? Então, primeiro envolvido, Tríplice Aliança, com o apoio da Inglaterra, e merece bastante destaque a construção do exército brasileiro, com a presença da Guarda Nacional e dos voluntários da pátria. Nunca se esqueçam da presença do negro. Joia? Do outro lado, pessoal, Paraguai com o maior exército dentro dessa região,
Alguns historiadores falam de 64, 65 mil soldados, em comparação a Brasil, Argentina e Uruguai era muito maior, mas que no começo teve um certo apoio boliviano. A Bolívia no começo tendeu a dar apoio para o Paraguai, também com o interesse de que, com a vitória paraguaia, ela tivesse saída para o Oceano Atlântico, tendo em vista que ela havia perdido a sua saída para o Oceano Atlântico numa batalha, numa guerra contra o Chile. Tá legal? Então o Paraguai, tchutchucos, depois dessa pretensa ideia da Bolívia apoiar, ele acabou se tornando o único país contra a Tríplice Aliança. Tá joia? Bom, gente, depois de conhecermos já os antecedentes, as causas, os estopins e os envolvidos, chegou a hora da gente fazer a análise do conflito, né? Então eu trouxe aqui para vocês as 4 fases da Guerra do Paraguai. Lembrando, guerra essa que começa em 1865. E por que nessa data? Porque nessa data, efetivamente, a gente tem a declaração de guerra do Paraguai ao Brasil e à Argentina, e consecutivamente tivemos a formação da Tríplice Aliança, e termina em 1870. E por que essa data? Porque em 1870, além da derrota paraguaia, a gente vai ter também a execução do Solano Lopes. Bacana? Então, nesse meio tempo, de 65 a 70, nós temos esses períodos aqui, essas fases aqui. Vamos lá? Primeira fase, tchutchucos, é a fase das batalhas fronteiriças entre 65 e 66, logo no comecinho. Por que esse nome? Porque nessa fase, todos os conflitos, todas as batalhas vão acontecer na fronteira entre Brasil e o Paraguai. Destacam-se aí, por exemplo, a primeira batalha do Tuiuti, que aconteceu em 66, batalha essa famosa por ter envolvido num único campo de batalha 60 mil soldados praticamente. Temos uma outra batalha famosa, que é a icônica rendição de Uruguaiana, aconteceu ali no Rio Grande do Sul, marcando a vitória do exército brasileiro e da Tríplice Aliança em cima do Paraguai. E é icônica por quê? Porque já começa a demonstrar a capacidade de guerra da Tríplice Aliança, já adentrando ou começando a adentrar no território paraguaio. E a última das batalhas, a que eu separei para vocês, é a icônica Batalha do Riachuelo. Batalha importante, tchutchucos. Por quê? Porque nessa batalha, o Brasil, com seus 9 navios de guerra, consegue infligir uma série de derrotas em cima da Marinha Paraguaia. E em cima disso, a gente vai ter a destruição de uma das principais forças da grande Força Armada Paraguaia, que é justamente a sua Marinha. Tá ok? Quem que a gente vai destacar aqui como nome, tchutchucos? Por parte da Batalha Naval do Riachuelo, o famoso almirante, estou abreviando, Tamandaré, tá ok? E por parte da condução do exército brasileiro, o general Osório, general de força importante, principalmente na condução das tropas em um território tão hostil. Joia? Vamos olhar a segunda fase? Tchutchukos, segunda fase, fase essa que vai de 66 a 68, é conhecida como fase da invasão ao Paraguai. Depois das vitórias ali em Uruguaiana e depois também da derrota da Marinha Paraguaia na Batalha do Riachuelo, todos os conflitos, todas as batalhas vão começar a se desenrolar agora dentro do território paraguaio. Destacam-se aí, por exemplo, a Batalha do Havaí, batalha famosa por ter envolvido no campo de batalha mais de 60 mil soldados de novo, tá ok? E o mais interessante é que essa batalha do Havaí é a batalha em que o general Osório é ferido. E aí, com o tempo, ele passa a ser substituído pelo que vai ser o grande comandante do exército brasileiro, que é o Duque de Caxias. Outra separação que a gente faz aqui, outro exemplo que a gente cita, é a famosa retirada de Laguna. A retirada de Laguna, ela foi uma derrota por parte do exército brasileiro a partir da tentativa de uma coluna se deslocar do Mato Grosso e penetrar no território paraguaio. Essa coluna acaba sendo derrotada e por isso o nome Retirada de Laguna, ela se retira de volta ao território brasileiro, tá ok? E a mais importante batalha que eu separei aqui para vocês é a queda da fortaleza de Humaitá.
a fortaleza de Humaitá, conhecida como a Sebastopol sul-americana, em referência a uma famosa base na Crimeia por parte do Império Russo, cai. E quando cai, tchutchucos, deixa completamente exposto o território paraguaio para ser ocupado. Então, nessa queda de Humaitá, peço para vocês colocarem, nós temos a queda da mais importante fortaleza militar paraguaia. Tá ok? Quem que a gente vai destacar aqui, tchutchucos? De novo, General Osório, mas eu já peço para vocês colocarem também, não vai aparecer, mas vamos tentar, o Duque de Caxias, tá? Que vai ser o comandante brasileiro aqui a partir da terceira fase, metade da segunda fase e toda a terceira fase. Tchutchucos, e o importante dessa segunda fase é que vocês guardem uma coisa icônica, que é o que eu vou separar aqui, ó. A partir da queda da fortaleza de Humaitá, com o território paraguaio já em vias de ocupação, a Tríplice Aliança se dissolve, tá bom? Porque o Uruguai e a Argentina já entendem que o conflito já está praticamente ganho. Então eles acabam por retirar as tropas do campo de batalha e se recolhem. É desse ponto em diante, ou seja, de 68 a 70, que o Brasil leva adiante o conflito. E por quê? Por uma explicação, a gente tem a ideia clássica de que se a capital não fosse ocupada e fosse destruída, o conflito ainda continuaria. O exército brasileiro, assim como o governo brasileiro também, imaginava que muitos focos de conflito ainda ficariam acesos no território paraguaio. E por outro lado, tchutchucos, o conflito se arrasta por mais 2 anos, porque a Tríplice Aliança, um pouco antes de se dissolver, apresenta um plano de rendição para o Solano Lopes. Só que tinham itens dali que eram irrealizáveis. O Solano Lopes acaba não aceitando, então aí parte para a ofensiva no sentido de proteção, de defesa, tá bom? Então, na terceira e quarta fase, eu já peço para vocês anotarem, o conflito se torna basicamente um conflito brasileiro barra paraguaio. Tá ok? Então vamos lá para a terceira fase. Terceira fase conhecida como ocupação do Paraguai. A fase em que as tropas brasileiras já se preocupam em ocupar o território, mas ocupar de forma militar, tchutchucos. E aí eles colocam em prática, assim, as execuções sumárias. Isso é notório, é conhecido sempre pela historiografia brasileira, tanto tradicional como mais renovada. Nós temos a destruição das infraestruturas paraguaias, para que não houvesse o uso delas para recuperação em tempo recorde e também, em contraponto, não houvesse uma tentativa de reação, tá bom? E nesse período aqui, nessa terceira fase, uma batalha se destaca, é a que eu coloquei para vocês aqui, ó, é a tomada de Assunción. Vem logo depois da segunda batalha do Tuiuti. E nessa tomada de Assunción, pessoal, já fica demonstrado o quanto o exército paraguaio está em frangalhos. Eu tenho certeza que vocês já ouviram, já leram, que o exército paraguaio nessa época já começa a utilizar jovens e crianças. O exército também começa a lançar mão de idosos para o combate. E muitas narrativas acabam contando a presença de mulheres em campo de batalha. Mas não era para luta, tá? As mulheres sempre tinham essa tendência a acompanhar o deslocamento das tropas paraguaias, porque quem estava fazendo esse acompanhamento eram as esposas, eram as mães, eram as enfermeiras, eram também as, digamos, cortesãs, tá bom? Então, nessa batalha de Assunción, eu vou pedir para vocês colocarem um destaque aqui bastante importante, que é o famoso genocídio, tá? E nisso a gente vai ter que corroborar com aquele livro do Chiavenato, ou do Chiavenato, tá bom? Tchutchucos, aqui praticamente o Paraguai acaba se rendendo, mas o Solano Lopes ele continua fugindo para o interior e continua utilizando a tática de guerrilha para se proteger. Então, por mais um ano, o conflito ele se alonga. Mas antes da gente partir para esse último momento, aqui na terceira fase, destaquem, o grande nome vai ser o Duque de Caxias, o general que substitui o general Osório ali da segunda fase, tá? E aqui nesse momento a gente começa a perceber que o exército brasileiro ele agora está imbuído de uma única missão, é capturar o Solano Lopes. E é o que acontece. Entre os anos de 1869 e 1870, nós vamos ter a fase da derrota paraguaia, e o que marca muito essa última fase é um combate chamado combate ou batalha de Cerro Corá. É nesse combate aqui que o Solano Lopes é capturado, oferece uma resistência e acaba sendo morto por golpes de baionetas, pessoal.
Então aqui fica colocado em prática aquilo que é o grande desejo do exército brasileiro, é acabar com o conflito com a rendição do Solano Lopes. Mas infelizmente a rendição foi através do seu assassinato ou da sua execução, que é o que eu vou pedir para vocês colocarem. Tá legal? Tchutchucos, nessa fase, uma figura icônica que aparece e até bastante controversa, vou pedir para vocês colocarem, é o Conde de, tá? Escreve de eu, mas eu vou colocar e. Conde de eu, Conde de. Galera, ele é uma figura controversa porque ele era esposo da princesa Isabel. Ele era francês e era muito malquisto pela opinião pública brasileira. Então não se sabe ao certo se o Dom Pedro II colocou o próprio genro para fazer parte dessa última fase como supremo comandante das tropas brasileiras para ganhar a simpatia da população, ou se o colocou pelo fato dele ter práticas militares até por conta da sua formação francesa, tá? Mas o fato é que ele é conhecido como o carniceiro, porque ele leva até as últimas consequências nessa última fase a derrota paraguaia. Ele manda os soldados fazerem a execução sumária, como já era feito, mas agora de uma forma mais assintosa. Ele não se importa em presenças de crianças e adolescentes por parte do exército paraguaio em campo de batalha. E foi, lógico, o comandante brasileiro que presenciou, não ao vivo, mas estava lá no epicentro do combate, a execução do Solano Lopes. Tá ok? Então, em 1870, tchutchucos, a gente tem o fim desse grande e icônico conflito que é a Guerra do Paraguai. Tá legal? Vamos partir agora então para as consequências. É o que é mais importante para provas. Então vamos lá. Tchutchucos, são inúmeras as consequências que nós tivemos depois da Guerra do Paraguai, tanto para o Brasil, tanto para o Paraguai, como também para os demais países envolvidos, tá? Só que eu separei os dois países que mais tiveram consequências, e aqueles dois que a gente tem que estudar, não só porque é cobrado em prova, mas porque tem muita relevância para a geopolítica da região. Vamos começar pelo Paraguai. Galera, terminada a Guerra do Paraguai, a gente tem que assumir essa verdade como sendo genuína. O Paraguai estava em ruína econômica. Por quê? Primeiro porque devia indenizações não só ao Brasil, mas ao Uruguai e à Argentina, tá? Indenizações tão pesadas, tchutchucos, que para vocês terem uma ideia, por parte do Brasil, elas só serão perdoadas na época da Era Vargas, lá em 1939 para 40, tá bom? E o ruim é que cada indenização paga para cada membro da Tríplice Aliança era uma parte da economia paraguaia que acabava sendo graçada, acabava sendo destruída, tá bom? Outra ponta da ruína que a gente vai sempre lembrar, vou pedir até para vocês circularem, são os mortos, a quantidade de mortos que o Paraguai teve. Tchutchucos, quem morreu aqui de fato foi o que a gente chama de população economicamente ativa, ok? E dentro dessa população economicamente ativa, a maioria homens. Tem historiadores que falam da morte de 75% de homens, outros falam de 90%, mas o que nós sabemos é que a quantidade de homens economicamente ativos mortos acaba impactando demais na recuperação econômica paraguaia, porque afinal de contas quem morre é a mão de obra, quem morre é o que paga impostos, tá legal? E por último, um exemplo e um ponto importante dessa ruína econômica paraguaia são as destruições, pessoal. E o interessante, quando eu falo de destruições, que a gente já comentou durante as fases do conflito, é que elas foram feitas em cima de infraestruturas. Então, ferrovias, fábricas, até mesmo os prédios públicos foram destruídos. E mediante esse cenário de ter que pagar indenizações e da falta de mão de obra, até por conta da morte de população economicamente ativa, elas muito porcamente foram recuperadas. Tá legal? Então tá aí, primeira grande consequência, ruína econômica, um Paraguai que com o tempo acaba se ligando ao capital externo, até porque não tem solução, até porque não tem saída, porque precisa do apoio externo para sua recuperação. Tá legal? Galera, e eu coloquei aqui um outro exemplo de consequência, que é a perda territorial. O que todo mundo deve saber. O Paraguai perdeu 40% do seu território, mas 40% do seu território para quem? Para o Brasil, a região sul do nosso estado,
a região ali de Dourados, né, mais ao sul de Dourados, lógico, né, e o território também de Ponta Porã, e também perdeu o Paraguai territórios para a Argentina, mas a parte sul do território paraguaio é que foi entregue à Argentina, hoje equivale ao norte da Argentina, tá? O interessante é que vocês percebam que a perda territorial ela tem um impacto econômico também, porque ali perde-se o quê? Perde-se, por exemplo, os ervatais nativos, perde-se o local onde se fazia a extração de madeira, que também era usada para exportação, não só para a economia, e perde-se, pessoal, o que deve ser muito importante vocês guardar, a hegemonia. O Paraguai perde a hegemonia, acaba encurtando o seu território e acaba sendo humilhado, ok? Vamos olhar agora as consequências para o Brasil? Tchutchukos, consequências que eu peço para vocês circularem. A primeira, a mais importante, é o endividamento externo. O Brasil, durante a guerra, Tchutchukos, pegou muito dinheiro emprestado por parte da Inglaterra e, ao mesmo tempo, também comprou muito armamento de lá. Então, logicamente, após o conflito, a gente passa a contrair essa dívida. E uma dívida que acaba, mais uma vez, dentro da nossa história, fazendo a submissão brasileira em relação à Inglaterra. Tá bom? Outra consequência, essa é a que vocês vão circular, é o fortalecimento do exército. E um fortalecimento de um exército, pessoal, que se construiu durante a Guerra do Paraguai. E agora era visto como o grande herói. Moralmente falando, o exército saiu muito bem da guerra, saiu muito bem reconhecido. Só que, infelizmente, a gente vai ver na próxima aula, não era reconhecido por parte do governo, era só reconhecido pela população. Mas o que é importante aqui é o seguinte: o exército, quando sai da Guerra do Paraguai moralmente fortalecido, e moralmente fortalecido por conta, né, desse entendimento da população que eles são os verdadeiros heróis, os soldados do exército, ele começa a difundir ideias republicanas. E por quê? Porque entrar em contato com nações republicanas, o Uruguai, o Paraguai, a Argentina, e entendem que o modelo republicano é um modelo renovado, é um modelo moderno, é um modelo que valoriza as instituições, como por exemplo a instituição das Forças Armadas. Tá legal? E o exército também sai fortalecido moralmente, trazendo o abolicionismo. Trazendo não só, trazendo e defendendo. Galera, e é interessante porque quando se defende esse abolicionismo, defende-se também a modernização e a renovação brasileira, só que agora no sentido socioeconômico. A gente vai perceber na próxima aula que o exército, por exemplo, ele se recusa a praticar a captura de negros fugidos, de escravos fugitivos, e passa a adotar a verdadeira condução do abolicionismo no sentido institucional, apelando para o bom senso de que a abolição da escravidão ela tem a ver com a renovação econômica e social, tá bom? Então esses dois pontos aí, a ideia republicana e a ideia abolicionista, são pontos que vão contribuir, daqui a pouco a gente vai perceber, isso na próxima aula, a ruína do Império Brasileiro, a queda do Segundo Reinado, tá ok? Então tá aí, tchutchucos, esse foi o assunto da Guerra do Paraguai. Para a gente fechar com chave de ouro, vamos dar uma olhadinha em duas questões? Então, dá uma olhadinha nessa aqui, tchutchucos. Questão que vocês vão encontrar lá na página 84, ok? É a questão 14 da PUC do Rio Grande do Sul. E olha só, diz aí a questão. Responder a questão com base nas afirmativas a seguir sobre o período em que ocorreu a Guerra do Paraguai. Repara que eles colocam o início da Guerra do Paraguai como 64, tá? E por que 64? Porque nessa data a gente teve lá aqueles dois estopins. Quais são? Opa, o aprisionamento do Marquês de Olinda, navio brasileiro, e segundo, a invasão paraguaia aos territórios do Rio Grande do Sul e território do Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul. Tá legal? Então vamos analisar cada uma das assertivas e vamos descobrir o que está certo e o que está errado. Vamos olhar a primeira? Então vai lá. O Paraguai desenvolveu uma economia nacionalista e estatizante, voltada para o mercado interno e baseada no fortalecimento da agricultura desenvolvida em pequenas e médias propriedades, na criação de fazendas estatais e fundições, aí ele coloca essas fundições como parte da indústria, né? E na construção de ferrovias e estaleiros. O que vocês acham? Opa, correto, né, pessoal?
Muita gente fala, prof, mas estaleiros aparecem aqui? Sim, aparecem. Os estaleiros aparecem aqui porque eles fazem parte daquela proposta militarizante, tá? Isso é componente da indústria bélica, porque os estaleiros são os caras que vão fabricar os navios a serem utilizados na Guerra do Paraguai, tá bom? Então marca essa daí. Vamos olhar a segunda? Olha lá a segunda assertiva. O Paraguai apresentava problemas para o desenvolvimento do comércio exterior por não ter acesso ao mar, dependendo assim do Rio Paraná e do Rio da Prata, que é a bacia do Rio Prata, né? Controlados por Brasil, Uruguai e Argentina. Essa daqui eu até já vou colocando. Tá correto, pessoal? Porque todo mundo sabe que para a conclusão de um projeto de desenvolvimento econômico, o Brasil ele meio que barrava esse acesso paraguaio ao Oceano Atlântico, tá? E essa era a necessidade do governo paraguaio. O Solano Lopes, quando colocava em prática, né, a sua proposta do Grande Paraguai, colocava por isso. Tudo bem? Então marcou a segunda assertiva, 1 e 2 por enquanto estão corretas. Vamos olhar a terceira? A terceira diz assim, pessoal, acompanha comigo. A tríplice aliança entre Argentina, Brasil e Uruguai foi facilitada pela longa convergência de interesses políticos e econômicos dos três países da região platina, ou na região do Prata. O que vocês olharam aqui, tchutchucos, e com toda certeza apareceu de estranho? Opa, vou circular convergência. Ela era naquele momento, em 64, 65, quando começou o conflito, né? Mas quando ele coloca longa convergência, ele já está pecando. Até porque a gente já sabe que aquela região era uma região conflituosa. Basta lembrar das questões platinas. E isso, aquelas invasões que o Brasil fez à Argentina e ao Uruguai, por conta dessa falta de convergência, tá? E aí a gente tem que lembrar também que a Bacia Platina é uma região estratégica. Então havia sempre a pretensão brasileira de controlar a livre navegação dessa região. Tá joia? Então essa a gente tem que tirar. Vamos olhar a última então? Já que estão certas só 2 e 3, vamos olhar a quarta. A quarta diz assim, pessoal. A Guerra do Paraguai acelerou uma crise e, em consequência, o fim do Império Brasileiro ao aprofundar as contradições internas entre o exército e lideranças civis, aumentar o desequilíbrio das finanças e colocar em questão o pacto escravista. Galera, eu já falo, isso aí é coisa do Ascânio, já colocaria essa questão como errada por conta do tema aqui no U, né? Mas tô brincando, vocês acham que leram e viram que não tem erro algum. Por quê? Porque quando termina a Guerra do Paraguai, e aqui está dizendo que nós temos um aprofundamento das contradições, eu tenho certeza que vocês lembraram daquelas consequências que eu apontei para vocês em se tratando do exército, né? O exército começa a se destacar, ele começa a se destacar, não era valorizado pelo governo, então você vai ter esse choque entre lideranças civis, leia-se partidos, governo e o exército, joia. Comentei também que a gente vai ter um exército que defende o abolicionismo. Então aparece aqui quando ele diz, coloca em questão o pacto escravista. Esse é o abolicionismo defendido pelo exército. Bacana? E por último, uma coisa que aparece aqui, mas não tem ligação com as Forças Armadas, tem a ver sim com a primeira consequência. Esse desequilíbrio das finanças tem a ver com o quê? Com os empréstimos, porque aqui nós temos a dívida, né? O Brasil se torna mais uma vez um devedor em relação à Inglaterra. Então isso é o que quer dizer desequilíbrio das finanças. Então perceberam que a quarta assertiva está falando exatamente das consequências da Guerra do Paraguai para o Brasil? Nós temos a questão de ordem econômica, os empréstimos a serem pagos, leia-se dívidas, e temos o fortalecimento do exército, o fortalecimento moral. Bacana? Então está certa também. Concluindo então a questão 14, tendo lá 1, 2 e 4 como corretas, a alternativa correta também é a C de carambola. Bacana? Vamos olhar a seguinte? Logo em seguinte, pessoal, é a 15, questão da FATEC, na página 86, pessoal, e olha lá o que se pede. Analise as afirmações sobre o contexto histórico da Guerra do Paraguai. Reparem, não foi colocada a data, então você já tem que se acostumar, 64 ou 65 a 70, boa. E o que ele quer é o contexto histórico. Vamos a isso?
Então vamos olhar a primeira assertiva. O Brasil, contexto histórico, o que ele era? Ah, ele era uma monarquia, tá, prof? E o Paraguai era uma república. Tudo bem, o básico você já sabe, então leia lá. O Paraguai era governado por Francisco Solano Lopes, é uma república, ele era o presidente, e o Brasil era governado pelo imperador Dom Pedro II, monarquia. Correto, né? Então marca aí, corretíssimo. Bacana? Vamos olhar a 2. Então a 2, lê comigo. O início da guerra está ligado à invasão da Argentina por tropas brasileiras, derrubando o presidente eleito pelo Partido Blanco e colocando o candidato do Partido Colorado no poder. Perceberam o erro? Pessoal, a guerra está ligada, quando se fala de eclosão, a 1864. Eu não estou falando de estopim. Eu estou falando aqui do que eu comentei com vocês, tchutchucos, que é chamado de causas, né? Então, o que aconteceu? Vai gerar o estopim. Em 64, o Brasil invade o Uruguai. O que ele coloca aqui? Argentina. Tá errado. E lá no Uruguai, quando o Brasil invade, ele invade por quê? Porque quem está no poder é o Partido Blanco, do Atanásio Aguirre, e há uma necessidade brasileira de colocar o Partido Colorado. Então a invasão foi feita para retirar os blancos do poder. Galera, repare que Blanco, Colorado são partidos uruguaios, não argentinos. Entenderam? Então aqui nós temos um segundo erro. Está correto falando, derrubando o presidente eleito pelo Blanco e colocando o candidato do Partido Colorado no poder. Por quê? Porque é o que acontecia, só que acontecia no Uruguai. Tá joia? Então 2 está errada. Viram como é importante vocês estudarem aquelas questões platinas? Então vamos olhar para a terceira. Terceira assertiva. Contra o Paraguai, os governos argentino, uruguaio e brasileiro formaram a Tríplice Aliança. Correto? Não vou nem questionar, nem vale a pena perder tempo explicando. É isso aí. Boa? E a última, quarta assertiva. Vamos lá, leiam comigo. O resultado dessa guerra para o Paraguai foi não ter jamais se recuperado desse desastre militar, o que é notório, porque quando vocês olham para o Paraguai, vocês percebem essa miséria latente até hoje, né? Continua lendo. Sua população masculina praticamente foi dizimada. Fato, população economicamente ativa. É uma das explicações para a atual situação do Paraguai. Boa, boa? Então, primeira passagem da quarta assertiva corretíssima. Vai para a continuidade. Para o Brasil, significou o fortalecimento do exército e a contração de novos empréstimos, aumentando a dívida externa para compensar os gastos com a guerra. E era uma coisa inusitada, porque quanto mais você tinha essa necessidade ou obrigatoriedade de pagar a dívida externa, mais o Brasil tinha que fazer o quê? Aumentar impostos, enxugar gastos com determinadas áreas, entenderam? Então a quarta está correta, porque está colocando para vocês aqui um dos principais impactos do fim da Guerra do Paraguai, que tem relação com o quê? Tem relação, tchutchucos, com a economia. Perceberam que lá na questão anterior falou-se muito do exército, aqui falou-se mais do que? Da economia. Então vocês têm que guardar também essa consequência. Joia? Então, quarta assertiva correta, estando corretas 1, 3 e 4, a alternativa correta é qual? C de carambola. Belezinha? Tchutchucos, tá aí o conteúdo, questões resolvidas. Qualquer problema me procurem, mas a priori resolvam questões que vocês puderem resolver. E até a próxima. Abraços, tchau, tchau.